Vamos aí a mais um encontro. Esse é o período B. Vamos à aula agora sobre triângulos, tá? Então, olha só, triângulos. O que é triângulo? Triângulo é aquilo que tem três ângulos, três ângulos, ou seja, três pontas, né? Então aqui, ó, vários triângulos. Lá na nossa atividade eu coloquei várias fotos onde os triângulos são utilizados na vida real, como por exemplo na Torre Eiffel, nas pirâmides do Egito e em todo lugar. Eu tenho certeza que no seu telhado aí da sua casa tem triângulo, na sua mesa pode ser que tenha um triângulo, no seu quarto uma mão francesa para segurar a prateleira, aquele triângulozinho que segura a prateleira se chama mão francesa. Também é um triângulo. O triângulo é muito utilizado na indústria civil, na construção civil, porque ele é muito forte e resistente. Portão de casa, portão de madeira, sempre tem um triângulo ali que é usado para travar, né? Travar as medidas e o nosso portão não ficar com o chamado jogo, que é quando ele fica mole, fica frouxo. Então o triângulo ele é muito utilizado, tá? Olha só, as quinas, onde a gente machuca a mão. Imagina que isso aqui é um triângulo e eu vou machucar minha mão se eu colocar aqui na quina. Ela é chamada de vértice. Como um triângulo tem três pontas, nós temos três vértices, tá bom? Então, triângulo tem três vértices e tem três lados. Qual que é a diferença? Vértice é aqui, ó. Isso aqui é um vértice. Isso aqui é um vértice, isso aqui é um vértice. Costuma-se dar nomes aos vértices com letra maiúscula, tá? Por exemplo, aqui, ó. A, B e C, tá bom? Então aqui tem o vértice A, o vértice B e o vértice C desse triângulo roxo, tá? O lado tá aqui, ó. Lado também pode ser com uma letra, mas de preferência, se você usa em maiúscula aqui no vértice, eu vou usar agora a minúscula, né? Por exemplo, aqui a letra D faz minúscula para não confundir. Letra E e letra F. Então esse é o triângulo que tem vértice A, B, C e tem lados D, E, F. O lado D, ele fica entre os vértices A e C. O lado F desse triângulo fica entre C e B, entre os vértices C e B, tá bom? Bem, pessoal, os triângulos, eles têm ângulos internos. Vamos lembrar o que é ângulo? Ângulo é isso aqui, ó. É uma abertura. O ângulo, ele se divide em 360 graus, como uma pizza, né? Metade é 180 graus. Então, metade é o 180 graus. Isso aqui é só para relembrar, tá? 180 graus. Sempre que faz um L, né? Um L. Opa, que L mais feio. Um L. Ou seja, se eu cortasse isso aqui no meio, ó. Eu teria aqui um L, né? E o que é o L? O L é o 90 graus. 90 graus também é chamado de ângulo reto, tá? Olha só, aqui eu também tenho um L. Não faz mal que o L está invertido. Então faz assim com a mão. Sempre que tiver um L, tá? Isso aqui é ângulo, tá bom? Eu estou calculando o ângulo, é um L. Não é para pensar outra coisa. Sempre que eu tiver aqui, ó, um L, tá bom? Significa ângulo de 90 graus, tá? Em todas as estações, olha só o T que eu desenhei aqui, ó. Aqui também tem um L, tá? Sempre que tiver um L, fez ali na mão, o seu L significa que é um ângulo de 90 graus, tá? Então, a gente vai aprender hoje a classificar os tipos de triângulos e algumas propriedades dele, tá bom? Vou dar uma geral aqui na lousa. Então, olha só. Os triângulos, eles podem ser classificados quanto a dois tipos. Eles podem ser classificados quanto aos seus lados ou quanto aos seus ângulos, tá bom? Vamos lá. Quanto ao lado, é bem simples. Equilátero. Esse nome equilátero, tá? Ele vem do latim. Equi quer dizer igual, látero quer dizer lado. Ou seja, equilátero quer dizer lados iguais. Um triângulo equilátero significa que ele tem todos os seus lados do mesmo tamanho, tá? Eles são todos iguais. O triângulo chamado de isósceles, tá? Isósceles, vocês vão se acostumando com os nomes conforme a gente vai usando, tá? Ele é chamado assim porque ele tem apenas dois lados iguais. Um é totalmente diferente. Eu fiz aqui o desenho só de demonstração, tá? Mas existem vários tipos de triângulos isósceles. Olha só, aqui está um exemplo. Esses dois aqui
são lados de mesmo tamanho, são iguais. O de baixo aqui tem um tamanho totalmente diferente e não tem nada a ver, tá? Esse é o isósceles. Dois lados com o mesmo tamanho, tá? Esse último aqui é o escaleno. O triângulo escaleno ele é chamado assim porque ele tem os três lados todos diferentes. Ninguém é igual a ninguém, tá? Então olha só, esse aqui é pequenininho, esse aqui já tem um tamanho médio e esse que liga os dois tem um tamanho grandão, tá bom? Então esse é o triângulo chamado de escaleno. O equilátero, o isósceles e o escaleno, a gente está nomeando os triângulos conforme o tamanho do seu lado, tamanho aqui da parede dele, do seu lado, tá? Agora vocês vão aprender a nomear os triângulos conforme os seus ângulos. Ângulo, o que é ângulo? É o vértice aqui, ó, o quanto é a abertura desse vértice. Então, ó, isso aqui é um ângulo, e isso aqui é outro ângulo, e isso aqui é outro ângulo, tá bom? Então vamos lá. Este primeiro que eu vou mostrar para vocês é o acutângulo. Acutângulo. Então, ele é chamado assim porque ele só tem ângulos agudos. Professor, o que é ângulo agudo? Então, ó, lembra aqui do L, 90 graus, né? Então, L é 90 graus. Ângulo agudo é todo aquele que você tem que fechar um pouquinho a mão para conseguir fazer. Vou mostrar um exemplo. Olha só aqui, ó. Fiz o 90 graus. Olha aqui como é que está o ângulo do nosso triângulo. E ele não está certinho com o meu dedo. Para fazer certinho, eu tenho que fechar mais a minha mão. Então, se eu estou fechando minha mão, eu estou fazendo um ângulo agudo. Portanto, esse é um triângulo acutângulo. Importante, tem que ser todos os ângulos assim. Olha só, este desse lado é a mesma coisa. Eu coloco aqui 90 graus, só que eu tenho que fechar um pouco a mão. Aqui em cima também, olha só. Coloquei aqui, olha lá 90 graus onde está. Está bem longe, eu tenho que fechar mais a minha mão para conseguir fazer este ângulo. Portanto, os três ângulos são agudos e este é um triângulo chamado de acutângulo. A gente viu que ele é um triângulo acutângulo só olhando as pontas, sem precisar ver o tamanho dos lados, tá bom? Olha só, o triângulo equilátero também é chamado de acutângulo, porque ele, podem ver, também tem todas as suas pontas com um ângulo agudo. Então, quando eu vejo um triângulo desse jeito, se eu for dar o nome dele quanto ao seu tamanho do lado, ele é um triângulo equilátero. Se eu for dar o nome dele quanto ao seu ângulo, ele é um triângulo acutângulo. Então, ele é um triângulo equilátero acutângulo, tá bom? Vamos para o próximo. Esse aqui é o próximo, é um triângulo retângulo. Olha que simples. Esse aqui, um dos ângulos tem que ser reto. O que é ângulo reto? Esse aqui, o do 90 graus, tá? Então, o ângulo reto está aqui. Olha lá. Deixa eu passar desse lado para ficar mais fácil. Ângulo reto está aqui. 90 graus, tá? Então, está formando o ângulo de 90 graus. Muito bem. Tem um ângulo reto? Beleza. É um ângulo retângulo. Ele é chamado assim também, pessoal, por conta da forma geométrica retângulo. Se eu copiar e colar isso aqui, só que virar ele de cabeça para baixo, ó, um desenho igualzinho a esse, de cabeça para baixo aqui em cima, ele vira um retângulo. Tá vendo? Ficou igualzinho um retângulo. Se eu apagar essa linha do meio, vira um retângulo. Então, se você pegar uma folha de papel, né, uma folha sulfite, que é retangular, e você dobrar ela desse jeito, você vai ter um triângulo retângulo, tá bom? Olha só o triângulo escaleno, aquele que tem todos os lados de tamanho diferente. O que nós temos aqui, ó? Nós temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus aqui em cima, não importa se está de cabeça para baixo. Então, esse triângulo escaleno, ele também é retângulo. Então, professor, quer dizer que um triângulo ele pode ser classificado quanto ao lado e quanto ao ângulo? Sim, tá? Então, aqui é o triângulo equilátero e acutângulo. Esse é o triângulo escaleno, que também é retângulo. Olha só, o isósceles, ele não é retângulo. Porque se eu for fazer um 90 graus aqui, eu vou ter que fechar mais a minha mão. Tá? Mesma coisa para o outro lado, olha lá. 90 graus está aqui. Se eu for seguir a linha direitinho, eu tenho que fechar um pouquinho a minha mão. E aí ele não é um triângulo de 90 graus, não é um triângulo retângulo, tá bom? A última classificação do triângulo quanto ao ângulo é esse aqui. Esse aqui é chamado de obtusângulo. Obtusângulo. Tá? Ele é chamado assim porque ele tem um ângulo obtuso.
O que é ângulo obtuso? Ângulo obtuso é aquele que é maior que 90 graus. Então, olha só. Se eu fosse fazer o ângulo de 90 graus, que está aqui, e eu fosse fazer o ângulo obtuso, eu teria que torcer meu dedo para trás até conseguir fazer alguma coisa maior que 90 graus. Para um deles só. O caso é esse aqui, ó. Então, olha só. Vou pegar uma caneta e vou fazer o ângulo de 90 graus nele aqui, tá? Vou fazer ali com a minha mão o meu Lzinho. Uma linha eu sigo. Olha só. Se ele fosse 90 graus, ele teria que ser assim, como eu desenhei. Ó, ele vem aqui, ele teria que subir aqui. Isso aqui é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, mesmo que tem na quina da parede, tá? Agora, como ele é um pouquinho maior, como se estivesse inclinado para lá, então ele é maior que 90 graus, ele tem que ser um triângulo com um ângulo chamado de obtuso, tá? Se eu fosse pegar o transferidor para poder ver qual é o ângulo, esse ângulo provavelmente é uns 120 graus, tá bom? Pessoal, uma coisa aqui para vocês notarem. Este triângulo que é equilátero, ele tem todos os lados iguais. Portanto, todos os seus ângulos também são iguais, tá? Este triângulo que é isósceles, ele tem dois lados iguais. Portanto, ele também vai ter dois ângulos que são iguais. Um vai ser diferente. E o triângulo escaleno, que tem todos os lados diferentes, ele vai ter todos os ângulos também diferentes, tá bom? Bem, então isso aqui foi a classificação quanto ao tipo de lado. Eu vou colocar nas próximas atividades vários triângulos e vou pedir para vocês classificá-los, tá? Por exemplo, eu vou lá e coloco um desenho assim. E eu quero saber, que triângulo é esse aqui que eu acabei de desenhar? Primeiro, quanto ao lado. Quanto ao lado, eu provavelmente vou colocar a medida aqui, mas ó, olha só. Ele tem todos os lados de tamanhos diferentes. Portanto, esse aqui é um triângulo chamado de escaleno. Tem todos os lados de medidas diferentes. E também ele é um triângulo que tem ó, um L aqui. Se ele tem um L aqui, portanto, ele é um triângulo retângulo, tá? Com um ângulo reto. É isso aí, pessoal. Isso foi a classificação. Agora eu vou passar as propriedades do triângulo para vocês. Pessoal, continuando, tá? Eu desenhei um triângulo aqui. Um exemplo de coisas que poderiam ser pedidas, tá? Ó, o vértice tem vértice A, vértice B, vértice C, tá? Eu já coloquei a medida dos lados. O lado aqui entre A e B mede 3. 3 o quê? 3 unidades, tá? 3U. A gente chama de U, de unidade, quando não é uma coisa que a gente está medindo, não tem centímetros, metros. São 3 unidades, tá? Aqui 4U e aqui 5U. Então, cada um tem a sua medida, tem ali já o ângulo interno deles. Vamos aí a algumas coisas que a gente pode pensar e aprender sobre o triângulo retângulo. Primeira coisa, que tipo de triângulo é esse? Eu já falei, né? Esse é um triângulo retângulo. Por que ele é um triângulo retângulo? Ó, 90 graus é o L da mão. Pega o Lzinho da mão, encaixa aqui. Você vai ver que tem 90 graus certinho. Então esse é um triângulo chamado de triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo. Ele é chamado de retângulo, classificando quanto ao ângulo. Notem que tem a palavra ângulo na palavra. E quanto ao lado, né? Ele é um triângulo que tem todos os lados iguais, equilátero. Ele tem dois lados iguais, isósceles. Ou ele tem todos os lados diferentes, o escaleno. Como está aqui, 3, 4 e 5 são todos diferentes. Portanto, ele é um triângulo escaleno. Pronto. Nós já classificamos este triângulo. Agora vamos a algumas propriedades para vocês aprenderem. Primeira propriedade. A soma dos três ângulos internos tem que sempre dar 180. Sempre. Vamos ver? Olha só. Eu tenho o ângulo A, B e C. Sempre que eu falo de ângulo, eu coloco um chapéuzinho, vulgo acento, né? Na frente de cada uma das letras, tá? O ângulo A tem um quadradinho aqui. Pessoal, sempre que tem esse quadradinho com pontinho aqui, significa que esse é um triângulo reto. Ou seja, o ângulo de 90 graus. No caso do B, eu tenho aqui um ângulo de 53 graus.
E no C eu tenho 37 graus. Vamos à soma então. 0 mais 3 dá 3, 3 mais 7 dá 10. Fica 0, sobe o 1. Aqui, 9 mais 1 dá 10, 10 com 5, 15, 15 com 3, 18. 180 graus. Isso acontece em qualquer triângulo, todos os triângulos possíveis, quando eu tenho os três ângulos internos e eu somo, vai dar 180 graus, tá? Isso serve também para, eu não sei que ângulo é esse. Eu não sei, tem um ponto de interrogação, ou tem um X aqui. Eu quero descobrir que ângulo é esse. Como é que eu faço? É só você fazer o ao contrário dessa conta. Se todos os ângulos juntos têm que dar 180 graus, eu faço 180 menos um deles, que é 90. 180 menos 90 dá 90. E depois faço 90 menos o segundo que está aqui, que é o 53. E eu fazendo 90 menos 53, o resultado vai dar 37. Opa! Descobri quanto que é aquele ângulo lá, tá? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180 graus. Sempre, tá bom? A próxima propriedade que nós vamos ver é que a soma de dois lados de um triângulo sempre é maior do que o terceiro, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um lado que mede 4 unidades, um lado que mede 5 unidades e um lado que mede 3 unidades, tá bom? Para isso aí formar um triângulo, sempre que eu somar dois desses, ele tem que ser maior que o terceiro. 4 mais 5 vai dar 9. 9 é maior que 3. Tá, 4 mais 5 é igual a 9. E 9 é maior que 3. Isso está certo, tá? Se eu somar o 4 com o 3, 4 mais 3 é 7. 7 é maior que 5, que é o que a gente não usou. Também está certo. E se eu somar o 3 com o 5, vai dar 8. E 8 é maior que o 4, que é o lado que a gente não usou. Isso está certo. Por que eu estou mostrando isso? Porque, se eu fazer a pergunta para vocês, dá para fazer um triângulo com 3 cercas que medem uma 10 centímetros, a outra 12 centímetros e a outra 8 centímetros? Será que dá para fazer um triângulo com essas medidas? Como é que a gente faz para poder descobrir, tá? Então, eu vou circundar cada uma delas de uma cor. Aqui vai ser a preta, a roxa e a azul. E sempre que eu somar duas cores diferentes, tem que ser maior que a última cor, tá? Então, olha só. Se eu somar o roxo com o azul, 12 mais 8 dá 20. 20 é maior que 10, que é o preto? Opa, então não tem problema, tá? Se eu somar o preto com o azul, 10 mais 8 dá 18. 18 é maior que 12? Opa, então também não tem problema, né? E se eu somar, por exemplo, vamos ver, qual que está faltando aqui? O roxo e o azul já foi, o preto e o roxo. 10 com 12 vai dar 22, que é maior que 8. Então, dá para eu fazer um triângulo sim, usando essas medidas, tá? Agora eu vou fazer um que não dá. Então, olha só, eu tenho aqui um lado preto que mede 5, eu tenho um lado aqui que eu vou colocar de roxo que mede 3, e um lado em azul que vai medir 9. Vamos ver se agora dá? Então, olha só. Se eu somar o azul com o roxo, 9 com 3. 9, 10, 11, 12. 12 é maior que 5, que é o último. Então, tá certo, tá? Se eu somar, então, agora o 5 com 9. Quanto que dá 5 mais 9?
14. 14 é maior que 3. Então não dá certo, tudo bem. Agora o que falta é o preto com o roxo. Se eu somar o 5 com 3, dá quanto? Dá 8. 8 é maior que 9, que é o último? Não é. Então, se um deles deu errado, quer dizer que eu não consigo fazer triângulo com essas medidas. Este aqui é um exemplo que não dá para fazer triângulo, tá? Então, isso é um exercício que eu vou pedir para vocês. Então, descobrir se dá para fazer triângulos com as medidas. Descobrir o ângulo interno também, né? Fazendo a continha dos 180. A soma dos 3 tem que dar 180. Classificar os tipos de triângulo quanto ao ângulo e quanto ao lado. Deixa eu ver se eu esqueci alguma propriedade. Então vamos lá. Tem só mais duas coisinhas para falar para vocês, que é do triângulo isósceles e do equilátero. O triângulo isósceles é aquele que tem dois lados de mesmo tamanho. E um deles é diferente. Tá? Então, dois lados de mesmo tamanho, um deles é diferente. Este ângulo aqui de baixo é igual a este. Porque se ele tem dois lados de mesmo tamanho, ele também tem dois ângulos iguais. Isso já havia falado para vocês. Quando nós temos ângulos que têm o mesmo valor, eles são chamados de congruentes. Ângulos congruentes. O que é um ângulo congruente? São ângulos que têm o mesmo valor, tá? Nem sempre são iguais, porque olha só, nesse caso aqui, o ângulo está virado para lá. Nesse caso aqui, ele está virado para o outro lado. Então, a posição deles geograficamente não está na mesma posição, tá? Um está virado para um lado, outro está virado para o outro. Mas eles têm o mesmo valor, o índice de abertura deles é igual. Portanto, a gente chama eles de ângulos congruentes, tá bom? Essa parte aqui que é a menor, sempre o lado menor de um triângulo isósceles é chamado de base. Então aqui, sempre a parte menor é chamada de base. Olha só. Este triângulo aqui que eu desenhei também é isósceles. Este lado e este são iguais, tá? E aqui em cima eu tenho o outro que é diferente. A diferença aqui, ó, que este ângulo aqui ele é pequenininho. Ele é menor que o 90 graus, portanto, este aqui é um ângulo agudo. Aqui eu tenho um triângulo acutângulo. Neste caso aqui, eu tenho um ângulo bem grande, bem maior que o 90 graus. Portanto, este ângulo é obtuso. Então, este é um triângulo obtusângulo. Isso quanto ao ângulo. Quanto ao lado, ele também é isósceles. Este ângulo aqui vai ser igual a este. E quem é a base? A base é sempre o que está ao lado diferente. No caso, eu coloquei a base aqui para cima justamente para vocês entenderem geograficamente que ele está de cabeça para baixo, tá? A base está lá em cima. A base é sempre aquele que tem o maior ou o menor lado. Aquele que é o diferente. No isósceles tem dois iguais. Aquele que é diferente é chamado de base, tá bom? Bem, pessoal, é isso aí. Então, nós vamos ter as atividades. Nós vamos ter uma atividade para vocês classificarem os tipos de triângulos. Nós teremos uma atividade para vocês descobrirem o valor do ângulo interno a partir dos 180 graus, tá bom? E teremos uma terceira atividade que vocês vão dizer se é possível ou não fazer triângulos com as determinadas medidas.